Ah, não, aqui eu. Ah, tá gravando já. Então, bom dia a todos. Hoje nós temos a presença da professora Maria Cristina Calvo, né? A professora Maria Cristina, ela é formada na Universidade de São Paulo, na USP, em odontologia, onde fez seu mestrado em saúde coletiva. Tem um doutorado em engenharia na Universidade Federal de Santa Catarina e é professora titular e também coordena o núcleo de telesaúde lá de Santa Catarina, né? E lembrando, com a nova Lei Geral de Proteção de Dados, quem está aí como usuário está sendo gravado, tá bom, pessoal? E vai ficar gravado no canal público da ABEM. Então, estão avisados aí, tá bom? E eu quero já agradecer à Federal de Santa Catarina por ter conseguido esse agendamento com a professora Cristina Calvo. Ela chegou do Brasil de madrugada para já está aqui trabalhando. Obrigado, professora, pela presença. E já passo para você a apresentação. Vou desligar meu microfone e vou ficar por aqui. Certo. Bom, muito bom dia a todos. Espero que estejam me ouvindo. A apresentação já foi feita, é isso mesmo. Eu fui convidada pelo Diniz a fazer uma apresentação tratando mais voltada para a teleconsulta e eu resolvi falar sobre recursos de atendimento usando tecnologias de informação e comunicação em saúde, porque é muito difícil falar só de teleconsulta sem falar do que está ao redor. Eu vou falar rapidamente só do núcleo, que é o lugar de onde eu venho. Então, eu sou professora titular do Departamento de Saúde Pública, sou professora, pesquisadora da UFSC, enfim, mas assumi a coordenação do Núcleo Telesaúde em 2013, e esse é um dos núcleos mais antigos que tem no Brasil. Ele foi um dos núcleos piloto quando foi implantado o programa no Brasil a partir da CGETS, no Ministério da Saúde. A missão que nós tivemos, seguindo a orientação do programa sempre, foi oferecer os serviços e qualificar os profissionais e o acesso aos serviços públicos para a consolidação da rede de atenção à saúde no âmbito do SUS. Então, a nossa vocação sempre foi para o serviço público. O núcleo sempre esteve voltada à atuação no serviço público. E com essa perspectiva, nós sempre utilizamos perseguimos sempre dois conceitos muito importantes. Um conceito de que a ação integrada dos serviços e a cobertura extensiva é que garante a efetividade das ações. Então, é muito importante ter as ações de apoio clínico e as ações de educação permanente para garantir que toda a atuação de telesaúde seja efetiva. E outro conceito que nós sempre perseguimos é a sustentabilidade e transferência de conhecimento e tecnologia. Nós procuramos, em todas as nossas atuações, em todas as nossas implantações, em todos os serviços que nós oferecemos, incorporar os profissionais que atuam na rede de serviços e envolver a gestão local, municipal, estadual, enfim, para que eles se apropriem do serviço, se apropriem da lógica dos conceitos e da operação dentro do telesaúde, porque telesaúde é um serviço e isso vai encaminhar-se para que seja incorporado como uma forma de trabalhar e não como uma coisa à parte, uma coisa acessória ou uma tecnologia extra, mas sim como uma forma de trabalhar. Você trabalha ou presencial ou com telesaúde, enfim. O nosso núcleo tem uma implantação consistente, nós conseguimos sobreviver à ausência de financiamento, sobreviver à pandemia, continuando com as nossas ações. A gente tem uma implantação em todo o Brasil, tem pontos ativos
que usam teleeducação ou usam a oferta nacional de teledermato. Nós temos bastante, um número grande de cadastrados, mais de 43 mil. Esses dados são ainda do ano passado, já deve ter aumentado. E oferecemos teleconsultoria, que é a relação entre profissionais de saúde para esclarecer dúvidas sobre o trabalho ou sobre conduta clínica. Nós temos a regulação regional, que é a mediação entre a atenção primária e a média complexidade, qualificando os encaminhamentos para a média complexidade. Nós temos telediagnóstico, ECG, dermatologia, espirometria, estomatologia, e a gente está sempre procurando introduzir novas possibilidades de oferta. A radiologia nos hospitais foi um dos primeiros serviços implantados pelo STT, como disse o Zé Diniz. A gente opera todas essas atividades, inclusive de teleeducação, numa mesma plataforma, que é o Sistema Integrado de Telemedicina e Telesaúde. Tem esse nome porque a Secretaria de Estado da Saúde aqui tinha um programa que chamava Telemedicina. Quando entrou o Telesaúde, os dois se uniram nesse mesmo sistema. É um sistema que obedece à Lei Geral de Proteção dos Dados, então tem se aperfeiçoado em atender a todos os procedimentos, treinamento de equipe, ambiente seguro, vigiado, protocolos, consentimento, enfim, e num sistema fechado, não é um sistema do WhatsApp ou de e-mail, não se usa telefone, esses meios de comunicação abertos não são utilizados para os nossos serviços. Tudo trabalha nesse ambiente fechado do STT, que é a plataforma que a EBSER, que é o sistema que a EBSER está sugerindo que seja implantado. Esse sistema é público, ele foi desenvolvido com recurso público desde meados de 2005, depois com recurso do Ministério em 2007, sempre com recurso público, e por isso ele é considerado por nós essencialmente público. A universidade tem um edital aberto, permanente, onde os interessados em utilizar essa plataforma, esse sistema de gestão dos serviços, pode fazer a solicitação, apresentar os documentos que são necessários e vai utilizar gratuitamente. Se quiser usar tal como ele está, não tem que pagar nada. Se quiser ajustes, vai contratar alguém do seu interesse, ou alguém da equipe daqui mesmo, para fazer as adaptações que precisa para a sua necessidade específica, tá? Mas ele é público. Acho que no Brasil é o único sistema que permanece público, fechado, para essa finalidade. Bom, aqui são dados quantitativos, vocês vão poder ver. A gente já tem mais de 200 mil teleconsultorias realizadas, nós temos 145, agora já deve ter mais softwares publicadas na Biblioteca Virtual de Saúde, mais de 20 mil certificados em cursos desde 2010. Nós temos mais de 2,5 milhões de exames laudados e mais de 2.200 pontos implantados no Brasil. Eu vou começar, então, a entrar na pauta, que é falar dos recursos de tecnologia de informática e comunicação em saúde. E aqui é um grande resumo, grande que eu digo porque é muito resumido mesmo, sobre o pertencimento de uma coisa a outra nessa cadeia, né? Porque nós encontramos menção a todas essas coisas de maneira indiferenciada, como se fossem todas a mesma coisa. Elas não são, né? Elas têm níveis diferentes de atuação. E saúde engloba tudo, todas as ações que são executadas utilizando informática e comunicação, então, tanto para organização como para o provimento de ações de saúde, mas é mais do que
telesaúde, porque inclui ali os protocolos eletrônicos, os sistemas de informação, transmissão e tratamento de dados, enfim. Inclui, a telesaúde está incluída no e-saúde. A telesaúde seria a entrega de ações e serviços de saúde para superar a distância, porque o e-saúde pode ser, inclusive, presencial. A telesaúde está vinculada a entregar ações e serviços à distância, mas na telesaúde estão incluídas, além das ações de diagnóstico e de tratamento, estão incluídas as ações de promoção, proteção e educação para a saúde. E dentro da telesaúde, nós temos as ações focalizadas, que são curativas e diagnósticas e são entregues à distância. Então, aí dentro nós temos telediagnóstico, teleatendimento, teleconsulta, telemonitoramento, telecirurgia, tentando dar uns exemplos de ações que são as focalizadas com um objetivo curativo e diagnóstico dentro da telesaúde. E aí tem os termos, tem os locais onde isso, ou os profissionais que estão sendo alvo dessas ações, que estão usando esse meio para a entrega das ações, e aí vem telemedicina, teleodontologia, teleradiologia, telefarmácia, enfim, as áreas específicas que estão fazendo uso dessa forma de entregar as ações. Acho que está claro, mas é bom sempre falar. Telemedicina e telesaúde não são sinônimos. Né? A telemedicina está dentro da telesaúde, é uma ação focalizada da telesaúde para ações curativas e diagnósticas em medicina. Tá? E aí, falando de telesaúde, antes de falar da teleconsulta, desculpem, nós podemos ter o interesse do setor público ou do setor privado. O interesse do setor privado, desculpem novamente, o interesse do setor privado ganhou muito destaque no período pandêmico. Inclusive porque o Conselho Federal de Medicina e outros conselhos de saúde tinham muita restrição ao atendimento remoto, à oferta remota de ações. Educação nunca foi problema, nós já temos ensino à distância há muito tempo, mas havia muita restrição à questão de consultas, ou a questão de orientações, ou a questão, até em alguns lugares, do diagnóstico mesmo, do apoio, né, para diagnóstico feito à distância. Mas com a chegada da pandemia, eu não vou contar aqui a história, porque tem isso tudo, está publicado em artigos, eu posso até mandar depois uma relação se tiver interesse, tá? Mas em 2020, o Conselho Federal de Medicina aprovou uma resolução que dava aprovação, que concedia provisoriamente a probabilidade de se realizar ações remotas para atendimento direto de pacientes, inclusive. E essa resolução foi reafirmada em 2022. Então, o crescimento durante a pandemia da busca por soluções remotas para atendimento médico, e aí falando especificamente de medicina, foi muito grande no período pandêmico. E aí entraram várias empresas privadas que já tinham soluções praticamente prontas para isso, porque sabia que uma hora ia vir essa aprovação, porque é inevitável que isso aconteça. Já se previa que essa solução viria e eles já estavam preparando os veículos, os softwares, as estratégias de divulgação, enfim. Mas no setor público, a telesaúde foi estimulada pelo governo desde 2007, com o programa Telesaúde Brasil, que se seguiu do Telesaúde Brasil Redes em 2011. Nesses programas, o que se preconizava
também porque a interação entre profissional e paciente não era admitida. Se preconizava como ações a teleconsultoria, que então é a consulta entre profissionais de saúde para resolver dúvidas clínicas e de processo de trabalho e gestão. A regulação, que é aquele apoio para qualificação e encaminhamento para média complexidade. Então, antes de encaminhar, isso é verificado por um consultor especialista que vai falar do risco daquele caso e até fazer orientações de conduta clínica prévias ao encaminhamento ou que possam resolver o problema na própria atenção primária. De telediagnóstico, que são os laudos emitidos à distância para imagens e traçados. E a teleeducação, que oferece cursos, seminários, palestras focalizados, idealmente, em problemas detectados em serviço, para implantação de novas práticas ou para surtos epidêmicos que precisem de reação rápida, enfim. E aí, a telesaúde no SUS tem como um princípio básico o respeito à rede de atenção à saúde. A telesaúde não vai atravessar o que a rede preconiza, e isso em cada lugar onde é implantado. Então, a rede tem modulações diferentes, dependendo do estado, dependendo da região, às vezes dependendo até do município, porque municípios grandes têm sua própria rede, com vários níveis de complexidade estabelecidos, e o que se busca é não desrespeitar a rede que está implantada, sempre adequando as propostas, respeitando as diretrizes do SUS e se adequando a essa rede que está implantada. E aí é importante que se consiga, com essa grande variedade de pontos, com complexidades diferentes, eles sejam tratados como importantes na mesma medida, rompendo um pouco essa ideia de hierarquização de complexidade, ou seja, né, tem que ter essa relação entre os diferentes níveis, cada um com a sua indicação e competência, e eles têm que ser tratados como iguais. Na medida em que o telesaúde consegue promover essa integração entre esses níveis, por exemplo, garantindo que um paciente que esteja em tratamento na média ou alta complexidade retorne para a atenção básica com suporte dos especialistas e que o profissional da atenção primária consiga dar continuidade ao atendimento desses pacientes, evitando que esse paciente fique refém da média, refém no sentido de que é sempre a média complexidade ou é sempre a alta complexidade que vai ter que acompanhar aquele paciente. Então, telesaúde tem essa perspectiva de promover essa integração e essa reordenação das competências em cada estágio da saúde e da doença dos pacientes, né? É muito importante, dentro dessa rede, que se tenha capacidade, né, de diagnóstica terapêutica e de informação para que você use telesaúde. Telesaúde não resolve problema de falta de exame. Telesaúde não resolve problema de falta de medicamento. Telesaúde não resolve problema de falta de especialista ou de leitos de internação. O que telesaúde pode fazer é qualificar o acesso a esses apoios, mas os apoios precisam existir. E aí nós temos um paradoxo, porque a distribuição desses recursos é muito desigual no país. E telesaúde, em tese, é para levar onde é necessário. E esse paradoxo pode criar mais problemas do que soluções. Você pode aumentar o abismo entre esses dois lugares, onde você tem bastante recurso, onde você tem acesso à rede lógica, onde você tem acesso a equipamentos, e, consequentemente, você tem mais acesso a tudo. E esses locais que não têm acesso, que, teoricamente, é para onde telesaúde deveria ser mais focalizada. A ideia é que se tenha habilidade para compreender esses lugares onde esses recursos não estão presentes
e criar soluções possíveis para esses lugares também por meio da telesaúde. Mais para frente eu vou falar um pouco sobre as possibilidades para isso, mas, por exemplo, você não pode pedir num lugar onde não tem um hospital a menos de 800 quilômetros, que o 800 quilômetros atravessando o rio, atravessando lugar sem estrada, enfim, muito distantes, e pedir que se faça uma coleção de exames que tenham hora nesse lugar, hora em outro lugar, ou seja, a pessoa vai passar a vida tentando fazer os exames para aquele procedimento. Nós temos que encontrar soluções para isso, demandar soluções para isso, sem dúvida, do serviço de saúde, mas nós temos também que compreender que determinadas coisas que estão muito disponíveis em grandes centros urbanos são de difícil acesso em outros. A indicação a esses recursos tem que ser muito precisa, né? Tem que ser muito necessária mesmo. Às vezes, até um raio-x é difícil de ser executado. Numa aldeia indígena, por exemplo, há que se pensar na real necessidade disso. Não estou dizendo aqui que a gente não deva pedir as coisas, porque não tem, mas que a avaliação da necessidade tem que estar coerente com o nível de dificuldade para obtenção. E outra coisa que é importante é que o deslocamento na rede de atenção precisa de mecanismos que sejam possíveis de acompanhar. Você precisa ter uma boa regulação, você precisa ter bons registros, precisa ter sistemas seguros, onde os dados dos pacientes que são sensíveis, tanto os pessoais quanto os de saúde, não sejam invadidos. E aí vamos à teleconsulta médica. É uma das ações dentro da telemedicina. Agora nós descemos do telesaúde para a questão da teleconsulta e aí na telemedicina mesmo, porque é focalizado para a área médica. Uma coisa que a gente tem que entender é que a teleconsulta médica é a consulta médica, tem a mesma finalidade, deve atender aos mesmos requisitos. E aí, a anamnese, elaboração de hipóteses e as conclusões diagnósticas, solicitação de exames e a prescrição terapêutica. O exame físico é o que está prejudicado nesse processo. É por isso que muitas vezes não se aconselha que a teleconsulta médica seja o primeiro contato do paciente com o profissional, que tenha uma primeira consulta presencial e depois as consultas, as teleconsultas em sequência. Quando isso não é possível, alternativas de exame físico, sejam por equipamentos auxiliares que possam aferir pressão, glicemia, até otoscópios, tem vários equipamentos acessórios já prontos para fazer a conexão com um sistema digital, mas também, na medida do possível, que isso esteja sendo acompanhado por um médico que está próximo, ou por um profissional de saúde com capacidade para fazer um exame clínico que esteja próximo desse paciente, na necessidade de informações dessa hora. E que isso seja feito por vídeo, porque você consegue ver o paciente, analisar alguns sinais que estejam presentes no corpo. E a teleconsulta médica, tem as mesmas limitações de uma consulta presencial, ou seja, não resolve por si o problema apresentado. Só a consulta não vai resolver o problema. Você vai precisar dos apoios diagnósticos e terapêuticos que precisam estar acessíveis a esse paciente depois da teleconsulta. Então, é necessário que o profissional que está solicitando esses apoios conheça os recursos que esse paciente tem na sua região para solicitar esses apoios, né? E no SUS, especificamente, ela deve seguir as orientações da rede de atenção à saúde. Então, deve obedecer o fluxo de encaminhamentos e de solicitações de exames que tem naquela rede.
Quais são os precursores da teleconsulta médica? O atendimento pré-clínico é um atendimento que foi muito usado na pandemia, que são atendimentos administrativos para resolver problemas de agendamento, resolver problemas de resultados de exames, enfim. Não precisa ser um profissional de saúde para fazer esse atendimento pré-clínico. Esse pode ser feito por telefone, porque ele não vai envolver dados sensíveis, porque você não vai passar essas informações por telefone, você vai apenas fornecer as maneiras de acesso a essas questões. Fora o agendamento, que é uma coisa comum já de se fazer por telefone, por WhatsApp, enfim, por esses meios abertos. A teletriagem já implica em algumas informações que são sensíveis do paciente. Vai ser feito por um profissional de saúde e vai verificar a necessidade de agendamento médico. Não precisa ser um médico na teletriagem. Vai verificar a necessidade a partir do relato do paciente. Como já implica em informações sensíveis, dados sensíveis do paciente, vai precisar de um ambiente seguro. Já precisa de uma plataforma, um sistema fechado, onde você transite essas informações sem risco de invasão. Então, aqui já não pode ser em aplicativos abertos, não dá para ser Skype, WhatsApp, enfim, essas formas de tráfego, né, dos dados do paciente já são sujeitas a não cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. E aí nós temos ações que são semelhantes à teleconsulta. Por exemplo, telemonitoramento, que é o acompanhamento de um paciente que já foi atendido anteriormente e precisa de um acompanhamento. Geralmente quadro crônico ou pacientes com dificuldade de locomoção. Sem dúvida, precisa de uma plataforma segura, porque ali estão transitando dados sensíveis do paciente, e, idealmente, os equipamentos auxiliares para aferição de sinais vitais, que ficariam na casa do paciente, para que ele pudesse entregar, para que isso fosse transmitido como resultado dos sinais vitais. Isso pode ser realizado por médico, enfermeiro ou dentista, dependendo do tipo de monitoramento que está sendo feito. A consulta compartilhada é uma modalidade onde dois profissionais, um à distância e um presencial, estão verificando o caso de um paciente. Então, o especialista faz sugestões para o profissional assistente a partir da percepção daquele médico do caso do paciente, podendo conversar com o paciente também. É muito importante, novamente, que isso seja feito em uma plataforma segura. Não dá para botar o celular com o WhatsApp ali para fazer isso, nem a tela do computador no Skype para fazer isso. Precisa, porque nós estamos falando de dados sensíveis e também é necessário que você tenha áudio, vídeo e aferição de sinais e sintomas, que podem ser feitos pelo próprio médico profissional assistente que esteja acompanhando o paciente. E, por fim, pensando na atenção básica, você pode ter a consulta entre o profissional e o paciente numa plataforma segura, com áudio, vídeo e aferição de sinais. Eu vou falar um pouco sobre quais são as sugestões para essa consulta feita na atenção primária, que são as mesmas sugestões que para um paciente no setor privado, né? Sempre que possível, não deve ser a primeira consulta do paciente. É preciso que o profissional já conheça o paciente, conheça onde ele vive, quais são as questões que trabalham ao redor daquela queixa que ele apresenta naquele momento, né? Quais são os determinantes a que aquele paciente está submetido. O paciente precisa ter habilidade para o uso da tecnologia, ou ter alguém com ele que o auxilie. Como se fala sempre na teleconsulta, pensando nos que estão impossibilitados de locomoção ou nos pacientes crônicos, geralmente os mais idosos, a habilidade em lidar com a tecnologia é uma barreira enorme. Então, precisa
que esse paciente tem habilidade para isso ou tem alguém que o acompanhe, senão não rola. E pior, em não tendo essa alternativa presente, acaba indo para as formas mais familiares ao paciente, né? Então, você resolve por telefone, você resolve pelo WhatsApp, o que acaba ferindo a lei de proteção de dados. O paciente, depois de uma teleconsulta, deve ser visto presencialmente o mais breve possível. Então, a teleconsulta não elimina a necessidade da consulta presencial. Na consulta especializada, é muito importante e é básico, não é o paciente que resolve que precisa de uma consulta especializada. Como no setor privado, né, essa questão da gente escolher o médico que nós estamos... agora eu preciso de um dermato, agora eu preciso de um gastro, agora eu preciso de um endócrino. É um desvirtuamento da lógica do cuidado, né? Um clínico geral, o seu médico, que sabe que você vai uma hora no cardiologista, uma hora no endócrino, uma hora no ortopedista, que sabe disso tudo, é quem deve lhe dizer qual é o especialista que você precisa. É lógico que no setor privado, muitas vezes, você é mais velho, tem uma cardiopatia, você adota o cardiologista como seu clínico geral, é ele que vai te mandar para outros lugares, ou um endócrino, se você tem diabetes, enfim. Mas a necessidade de que você tenha um médico que conhece todo o seu caso é muito importante. Então, pensando na nossa rede, é o médico assistente na unidade básica de saúde ou no centro de saúde da sua região que tem que avaliar o paciente e verificar se ele precisa de uma consulta especializada. A nossa sugestão é que sempre, em tendo um caso, esse médico assistente faça, antes de encaminhar para uma teleconsultoria com o especialista. Então, ele relate esse caso para o especialista, que vai discutir com esse profissional assistente a necessidade de agendar mesmo uma teleconsulta para o paciente, ou se tem condutas e terapêuticas que o próprio médico assistente pode adotar para evitar essa consulta. Isso deveria ser padrão, inclusive, para a consulta presencial, né? Se você vai mandar para um especialista presencialmente, também o ideal é que você discuta primeiro, numa teleconsultoria, se precisa mesmo desse encaminhamento, é o que as nossas atividades, que nós chamamos de regulação, fazem no nosso núcleo. O agendamento dessa teleconsulta tem que seguir um fluxo de prioridade que foi definido por essa teleconsultoria. Porque do mesmo jeito que a gente tem fila para consulta na médica complexidade, nós vamos ter fila também para a teleconsulta especializada. Também para a teleconsulta nós vamos ter fila. Então, é importante que tenha um mecanismo de definir prioridade para não criar de novo a mesma desigualdade, né? Você ter casos muito simples sendo encaminhados e casos graves esperando na fila. E é como se fosse uma consulta na unidade. No dia e na hora da teleconsulta, o paciente tem que estar presente. Só que ao invés de ele estar na unidade, ele vai estar na frente de uma tela, naquela plataforma segura que ele foi orientado a entrar, e o especialista vai entrar ali como se ele abrisse a porta do consultório. É esse mesmo o fluxo. E aí o paciente pode estar na sua casa ou na UBS. Nós temos experiência dos dois cenários aqui que foram desenvolvidos como pesquisa. A vantagem de ter um lugar para fazer teleconsulta especializada na unidade é que os encaminhamentos que aquele especialista dê, de terapêutica ou de solicitação de exame, enfim, que podem precisar de impressão, pode precisar baixar do aplicativo, muitas vezes o paciente só está com o celular, não tem uma impressora, não tem experiência em fazer download de arquivos. Você estando na unidade, você tem a facilidade de ter um profissional que te auxilia a entrar na plataforma e depois te auxilia a ter essas solicitações baixadas e, às vezes, até já a possibilidade de retirar medicamentos, por exemplo, ali mesmo, naquela unidade.
o médico assistente, para que se faça essa teleconsulta, deve prover a história clínica e os sinais e sintomas do paciente o mais próximo possível do dia da teleconsulta. Então, isso precisa estar informado ao especialista. É uma prática que, às vezes, a gente não tem para encaminhar para consulta especializada presencial, mas precisa ter uma história bem contada daquele paciente, porque alguns pacientes não vão portar o seu prontuário. Eles não são bons portadores da sua história clínica, não vão conseguir transmitir isso ao médico especialista. Então, é importante que isso seja transferido da mesma maneira que numa consulta presencial. Aí eu estou acabando para deixar um tempo aí para nós conversarmos e vermos onde precisa aprimorar. Estou falando bem rapidinho. Eu falo por um dia inteiro sobre essas coisas, se me deixar. Estou aqui me controlando, mas enfim. Vamos lá. Uma teleconsulta, então, pode ser usada aditivamente. Então, é uma consulta a mais que eu vou oferecer ao paciente, interconsultas, para controle para verificar exames, por exemplo. É uma consulta a mais. Ela entra como aditiva e não como substitutiva ou alternativa à consulta presencial. Que é uma outra modalidade da teleconsulta é quando ela é alternativa. Eu não tenho a consulta presencial do paciente, alternativamente ofereço a teleconsulta. Ou parcialmente substitutiva, você usa para substituir, por exemplo, o encaminhamento de exames, a discussão de medicamentos, enfim, você faz uma substituição da consulta de retorno, por exemplo, quando você tem dificuldade de locomoção, não física só, mas geográfica. Às vezes o paciente tem que se deslocar quilômetros para chegar no centro de média ou de alta complexidade, e você pode oferecer essa alternativa de acompanhar a distância, o retorno ser feito à distância. Para a teleconsulta, você precisa ter equipamento, precisa ter conectividade e precisa ter, novamente, a familiaridade do usuário com a tecnologia. E essas coisas são muito difíceis. Não é tão fácil quanto a gente imagina. É muito fácil a rede cair no meio de uma teleconsulta. É muito fácil um equipamento acabar a bateria e você não percebeu que estava sem bateria. É muito fácil o usuário não saber fazer nada além de passar mensagem no WhatsApp ou ver YouTube no celular, ou ver Facebook, enfim, é muito fácil. Então, isso tudo tem que ser pensado ao se propor a implantação da teleconsulta. A teleconsulta, por outro lado, pode ser síncrona ou assíncrona, dependendo da gravidade e da urgência do caso. Síncrona é como quando você faz a teleconsulta ao mesmo tempo. Assíncrona, você pode, por um chat, deixar uma determinada descrição, demanda e tal, e isso ser respondido oportunamente por um profissional. A síncrona é muito prática, vou dizer, para fazer teleconsultoria, para profissionais conversarem entre si sobre um caso. Isso é muito prático. Para paciente mesmo já é mais complicado. Tá? A gente tem que ter um plano alternativo se o equipamento pifar, se a rede cair, e nós temos que ter capacitações e apoio administrativo para a dificuldade do usuário em utilizar as tecnologias. Tem que ter alguém que ensine a entrar na plataforma, que ensine a baixar documentos se ele precisar baixar. Não pode ser o médico a fazer isso, porque senão a consulta do médico demora 2 horas. É a experiência que a gente tem no uso direto com o paciente para isso. Ou então, a consulta deixa de ser num ambiente seguro e passa a ser por telefone ou por WhatsApp, porque isso o paciente sabe fazer. Então, é muito importante que tenha esse apoio administrativo, que se capacite as pessoas a utilizar esse recurso, né?
E o paciente tem que aceitar que seja uma teleconsulta. Ele tem que achar que aquilo é uma consulta médica. Porque muitas vezes, nas nossas pesquisas, algumas vezes, o paciente tem aquela teleconsulta agendada, mas ele entende que aquilo é uma conversa dele com alguém, que não é uma consulta tal como é agendada num serviço de saúde. Ele esquece do horário, ele está fazendo outra coisa, não se preparou com os seus exames, com as suas dúvidas, enfim, não carregou o celular, ou não ligou o computador, enfim. Ele simplesmente não trata aquilo como uma consulta. Então, tem que ser uma decisão conjunta com o paciente, ele tem que entender aquilo como uma consulta mesmo, e não como uma conversa informal com algum profissional. A capacitação, para além da capacitação do usuário, tem que ser uma capacitação para os profissionais que vão utilizar o recurso também. É muito difícil entender que a mediação por uma tecnologia é muito diferente da mediação por uma mesa, onde você está sentado numa cadeira, o paciente está sentado em outra cadeira e vocês estão conversando. As coisas que você consegue identificar são diferentes na compreensão do paciente, no aceite daquelas orientações do paciente. Então, tem que estar muito bem capacitado o profissional que vai fazer a teleconsulta também, para entender que ele tem que perceber sinais diferentes nessa comunicação. E aí, reforço de novo, porque essa é uma preocupação muito grande, que é o risco de você ampliar as desigualdades, dando mais acesso para quem já tem acesso e isolando mais ainda os que não têm acesso. Nós temos que sempre incentivar, exigir, mobilizar em torno de conseguir que esses recursos estejam presentes nas comunidades distantes. Então, tá bom, nós não temos aqui médicos em todos os lugares, mas tem que ter um lugar ali onde algum profissional de saúde possa orientar aquele paciente para que ele faça esse tipo de acesso, pode proporcionar esse acesso ali mesmo, naquele ponto, porque é muito difícil que a gente não entenda que se eu quero dar acesso a quem não tem, esses que não têm acesso não têm mesmo, né? Não é só o acesso ao médico especialista, não tem acesso ao resto todo das questões que estão ao redor dessa necessidade, né? Não tem a rede de apoio, não tem os medicamentos, a gente tem que pensar nisso tudo conjuntamente. E respeitar a lógica da rede de atenção à saúde, de onde a gente está atendendo esse paciente. Eu tenho que respeitar ali o lugar dele, não o meu, né? Estou aqui em Florianópolis, eu vou falar para um paciente lá no interior do Amazonas fazer coisas que eu sei que tem em Florianópolis. Não vai rolar, não vai dar certo. Eu preciso conhecer a rede, respeitar essa organização da rede para poder fazer uma teleconsulta daqui para lá. Então, sempre que possível, a teleconsulta deve ser feita por um profissional da região, porque ele sabe como é a sua rede e ele sabe quais são as características da sua população. Quais são os desafios que a gente tem, então, para implantar a teleconsulta? Porque parece que é fácil, que vai... então, é só eu começar a fazer pelo computador, enfim. Eu preciso garantir a infraestrutura. Eu preciso ter plataformas públicas seguras que respeitem a Lei Geral de Proteção dos Dados. E eu tenho que ter fiscalização dessa ação. Da mesma forma que a gente fiscaliza sanitariamente os estabelecimentos de saúde, que os conselhos fiscalizam a prática profissional, nós temos que ter fiscalização, tem que ter uma proposta de fiscalização para a teleconsulta. Tem que ter uma validação das pessoas que estão ali envolvidas. Eu tenho que saber que é um médico especialista que está de um lado, eu tenho que saber que é aquele paciente que está daquele outro lado. E as plataformas seguras, públicas seguras, elas vão garantir isso, porque a nossa, por exemplo, o SCT, entra já
pelo Cadastro Nacional do Estabelecimento e pelo Cadastro Nacional de Saúde dos pacientes. Está ali marcado, por aquelas informações que se acessa à plataforma. Nós temos que desenvolver as habilidades digitais na população para além das redes sociais. Não tem que haver uma prática de esclarecimento sobre as finalidades que você pode dar para essa questão tão boa de desenvolvimento, né? Mas que não fique só para receber informação de influencers, pelo amor de Deus. Nós temos que usar isso para as questões importantes do dia a dia. Nós temos que capacitar os profissionais que vão trabalhar com isso, desde apoio até o médico que vai fazer a teleconsulta. Temos que capacitar em todos os âmbitos, tanto na questão da comunicação, quanto na questão da segurança que se tem que ter nessa comunicação. E nós temos que regulamentar teletrabalho. Tem que ficar muito claro o que significa você trabalhar mediado por tecnologia. A princípio é a mesma coisa que você trabalhar presencialmente. Por que você vai pagar menos por uma consulta feita à distância do que você paga por uma consulta presencial, né? Mas isso não está regulamentado. E eu não sei como isso tem funcionado na iniciativa privada, por exemplo, mas no setor público há muito trabalho ainda, há muita dificuldade em convencer os profissionais de que na hora de trabalho dele, ele pode fazer teletrabalho, ele pode fazer teleconsulta, ele pode fazer teleconsultoria, ele deve fazer deve ter esse tipo de atuação também, que isso não está sendo entendido ainda como uma forma de trabalho. Está sendo entendido como outro trabalho. Não vou fazer isso, porque isso é outra coisa, isso não está previsto. Enfim, tem que regulamentar isso, isso é uma ação de Estado, tem que ser feito. É muito importante que se estimule o financiamento tripartite dessas ações. Então, o governo federal, estadual e municipal devem sustentar essas ações, tanto quanto as ações presenciais. Tem que começar a ver a percepção de que isso é serviço. Isso faz parte do serviço, faz parte da rede. E, então, é responsabilidade dos três entes o financiamento. Então, tem que reconhecer como uma ação de saúde. Tem que financiar muitas pesquisas ainda para aprimorarmos essa prática e descobrirmos a efetividade dessas ações. Um grande desafio é garantir os princípios do SUS nessas propostas todas, né? Justamente porque a gente tem uma desigualdade no acesso às tecnologias também. É muito importante que a gente garanta que a atenção primária prossiga como ordenadora e coordenadora desses fluxos. A gente não pode atribuir essa responsabilidade a uma universidade, a um hospital, a quem quer que seja. A APS tem que ser ordenadora e coordenadora porque é quem está perto do usuário o tempo todo. Então, é lógico que não vai ser a APS que vai fazer as consultas especializadas, mas a APS tem que saber, não pode passar por cima do fluxo de encaminhamento que a APS ordena. E tem que conhecer e respeitar as características locais e regionais. Isso é um princípio básico para todo o sistema que a gente queira implantar. Não é o que eu criei que eu vou implantar, é o que aquele lugar precisa e o que ele oferece que vai ser a minha orientação. Muito bem, ainda temos 10 minutos para alguma pergunta, se houver, Dinês. Muito obrigado, professora Cristina Calvo. E muito bom para nós, é como música, escutar esse norte. Nós temos um norte, né? E então vamos voltar ao normal agora. E eu queria abrir já as perguntas do pessoal lá da ABEM, no canal da ABEM, já tem uma pergunta. O pessoal do NIDD da Baiana está presente lá com desenvolvimento decente. E eu fiz uma pergunta aqui no bate-papo, já para estimular o pessoal, que é
na teleconsulta, a gente tem que gravar e tem que guardar, se gravar durante 20 anos, igual o prontuário? É a primeira pergunta. Bom, já respondo essa? Sim. Tem mais alguma? Sim, já pode começar a responder. Muito bem. Você grava consultas presenciais? Não grava, né? Não são gravadas as presenciais, então não há nenhuma orientação para que as teleconsultas sejam gravadas. São de depósito ainda sem prazo determinado os laudos médicos. Os laudos de diagnóstico que sejam feitos, esses têm que ser arquivados. Mas as teleconsultas, não há nada que diga que elas devam ser gravadas. Elas podem ser gravadas, mas elas não são obrigatoriamente gravadas. Gravar vídeo e guardar vídeo é um procedimento que ocupa muita memória e tempo. Então, realmente, não houve e não acredito que vai haver essa definição. Agora, isso vai para o prontuário. Da mesma maneira que a consulta. Você faz a consulta com o paciente e escreve no prontuário. Então, enquanto não se tem a integração de prontuário com o sistema, para você escrever no chat isso já ir para o prontuário do paciente, o que se tem que fazer é usar duas telas. Você vai ter aqui a sua tela de consulta e aqui você vai ter o prontuário do paciente e ali vai registrar as coisas da mesma maneira. Quando é um especialista, o lançamento em prontuário vai ser o mesmo que a gente tem no presencial. Se ele te fizer uma contrarreferência, você vai poder colocar aquilo no prontuário do paciente. Se o prontuário for integrado com a média complexidade, ele vai poder colocar direto no prontuário do paciente. O ideal é que essa plataforma fosse associada ao ESUS, que ela estivesse já vinculada ao ESUS e onde se usasse o ESUS, poderia, ao mesmo tempo, colocar a informação no prontuário do paciente e fazer a teleconsulta na mesma plataforma. Mas não há essa obrigação de gravar. O Fernando pergunta, é aí que estamos, o Fernando pergunta se tem documento ou literatura para aprofundamento da temática. Tem sim. Temos uma literatura própria nossa e tem de outros núcleos, e tem internacional também para se discutir. Teleconsulta é uma coisa ainda em discussão no mundo todo, não é só no Brasil. Há muita discussão sobre a pertinência, a efetividade, a necessidade da teleconsulta, a indicação da teleconsulta. Então, tem literatura mundial sobre isso. Eu posso, Diniz, se você me lembrar depois, eu peço encarecidamente, eu posso encaminhar para você, para distribuir, ou então Perfeito. Eu posso aqui, Fernando, você tem o e-mail do núcleo, mas se quiser mandar para o meu também, o meu é mais rápido é cristina.clv@gmail.com. Pode mandar para mim a solicitação, eu vou providenciar a lista e encaminho para você. Deu para gravar? cristina.clv@gmail.com, tá? Que mais aqui? A Denise, grata pelo elogio. Gostaria de saber se está organizado o currículo e se sim, para o movimento. Olha só, a minha percepção é de que a telesaúde, telemedicina, o que quer que seja, é uma forma de trabalho, não é outro trabalho. Não acredito que tenha que ser feito como uma disciplina ou que tenha que ser feito como uma especialização. Tem que estar dentro do currículo da medicina da mesma maneira que as outras consultas estão. Então, você está na dermato, você tem que ensinar que dá para fazer teleconsulta em dermato, dá para fazer diagnóstico em dermato, enfim, você tem que colocar na sua disciplina de dermato essas alternativas. Da mesma forma na cardiologia, da mesma forma na endocrinologia. Eu gosto de pensar num conteúdo transversal.
Então, o currículo só tem que incorporar isso como uma forma de trabalho, é uma possibilidade de trabalho, né? A gente não descreve no currículo de medicina cada exame novo que entra no cenário, cada medicamento novo que entra no cenário. E aí nós precisamos que o corpo docente se aproprie disso, né? Nós precisamos divulgar isso dentro dos cursos com os professores. O máximo que nós pudermos envolver os professores nessas práticas, nesses serviços, vai permitir que os alunos já saiam sabendo. No estado de Santa Catarina, como a gente tem uma rede implantada em todos os municípios, quando os alunos vão para estágio, eles vão conhecer telesaúde necessariamente, porque está lá na prática, no dia a dia desses profissionais. Teleconsulta ainda nem tanto. Teleconsulta, nós estamos em fase experimental, testando formas, modalidades, porque não é assim. Não é só dizer, eu estou com dor aqui, o que eu tomo? É mais complicado que isso, tá? Mas, enfim, eu acho que sim, tem que desenvolver essas habilidades. A gente incorpora muitos alunos no nosso núcleo para estagiar, para já trabalhar em algum serviço, para que isso seja divulgado entre os alunos. Eu tenho uma pergunta no canal do YouTube, da Assunção, ela é otorrino. Ela pergunta se na unidade básica a enfermagem acompanha as consultas. Se for uma consulta de enfermagem, ela vai acompanhar. Se for uma consulta de especialista, aquela alternativa que eu falei de ter na unidade um local onde se faça a teleconsulta, ainda não é uma atividade implantada vastamente, implantada extensivamente. Nós fizemos isso como pesquisa. Tinha uma enfermeira que acompanhava isso, mas não precisa ser uma enfermeira, pode ser uma técnica de enfermagem que faça esse acompanhamento do paciente nesse momento. Perfeito, Cristina. O Fernando pede para confirmar seu e-mail. Isso mesmo, Fernando. Isso mesmo. E eu vou passar. A Lívia tem uma pergunta ainda, né? Isso. E já pode falar as suas palavras finais também, que a gente está em cima da hora. Certo. Lívia, eu concordo com você, viu? Concordo com você e a gente batalha para isso sempre, tá? Muito bem. Denise, eu agradeço muito a oportunidade de conversar com vocês, com as pessoas que estão nos assistindo. Eu espero que isso sirva como o início do interesse por esse tema. E quem quiser vir conhecer o nosso núcleo, não é complexo, é uma estrutura tranquila. A maior parte é feita à distância, então é bem tranquilo se quiserem fazer algum L para esclarecer coisas também. Tá? Eu acredito muito que se a gente tiver muito cuidado na forma de implantar, isso vai ser muito bom, vai ser muito efetivo, vai realmente diminuir a desigualdade, mas tem que ter cuidado. Muito bem, muito obrigada. Muito obrigado, professor. Nós que agradecemos. Vamos fazer uma visita todo mundo, são mais de 30 pessoas aqui. A gente vai tem bastante hotel. Tem muito hotel bom aqui, vou indicar para você, vai ter muita coisa para vocês verem. No núcleo vai ser ótimo. Tá um abraço a todos. Boa semana. Obrigado, professora Cristina. Um abraço para o professor Aldo. Obrigada. Um abraço. Vamos parar a gravação. O próximo encontro vai ser provavelmente com a Escola Baiana de Medicina, um tema sobre neurociência. A IEDA ainda está. Vamos ver. Começamos hoje a planejar. Obrigado, pessoal. Bom trabalho, boa semana. Wagner já pode parar a gravação e o pessoal da BEM também já pode parar lá a gravação do YouTube.